Bem-vindos à primeira parte da aula referente ao reino protista, dentro da matéria de microbiologia do Projeto Solidário. O meu nome é Irene Cortes e eu vim aqui para tentar auxiliar vocês no estudo e entendimento dessa matéria. Como eu disse, essa é uma primeira parte da nossa aula, em que veremos uma introdução ao reino e seus principais representantes. Na segunda parte dessa aula, nós estudaremos as protozooses. A partir do sistema de classificação dos 5 reinos, é perceptível que o reino protista pertence ao domínio eucária. Sendo assim, ele possui como característica geral seres eucariontes. Para quem não sabe, seres eucariontes são aqueles que possuem carioteca, que é uma membrana que separa o citoplasma do núcleo. Portanto, já vimos uma característica geral do reino, a partir de uma classificação biológica, que é a classificação dos 5 reinos. Outra característica geral do reino protista é que seus integrantes são, além de eucariontes, unicelulares. Então partimos para a primeira divisão entre os representantes do grupo, o tipo de nutrição. Os seres de nutrição autótrofa são representados pelas algas unicelulares, e os seres de nutrição heterótrofa são representados pelos protozoários. Nessa aula, estudaremos as características e classificações desses dois grupos. Ok? Começando pelos protozoários. Até então, a gente já sabe que eles são unicelulares e eucariotas, por pertencer ao reino protistas, e heterótrofos, por se diferenciarem das algas. Mas quais vão ser as outras características dos protozoários? Os protozoários, em geral, possuem respiração aeróbica ou anaeróbica. De tamanho, eles têm, de sua maioria, microscópico. Tanto que a gente está na aula de microbiologia, mas há sim algumas exceções. A morfologia dos protozoários é muito interessante. Alguns deles possuem polimorfismo, o que quer dizer que eles possuem mais de uma forma durante seu ciclo biológico. E uma delas pode ser o cisto, uma forma de resistência muito interessante que vamos ver um pouco mais na segunda parte dessa aula. A locomoção dos protozoários é um quesito muito importante para suas classificações, e vamos ver isso um pouco mais no próximo slide. Mas, no geral, eles podem ser fixos ou móveis. A excreção se dá por meio do transporte passivo ou ativo. Lembrando que, no transporte passivo, não há gasto de energia e que no ativo há. A reprodução deles pode ser tanto assexuada como sexuada. E o hábitat dos protozoários são muito variados. Lembrando que eles sempre estarão em hábitats úmidos ou aquáticos, como lago, rios, mares e solos, e até mesmo dentro de outros seres vivos. Falando disso, é bom saber que alguns protozoários estabelecem diferentes relações ecológicas com o meio. As relações ecológicas é aquela coisa tipo comensalismo, mutualismo e parasitismo. Pois bem, como eu já tinha falado, a classificação entre os protozoários é feita a partir das estruturas locomotoras, se há a presença ou a ausência, e qual tipo, se presente. Os protozoários foram divididos em 4 grupos. Esses são os flagelados, ciliados, sarcodinos e esporozoários. A gente vai começar a estudar pelos protozoários flagelados, ok? Esse grupo possui uma estrutura locomotora. Possui sim a estrutura locomotora, que são os flagelos. Por meio desse exemplo, eu gostaria de falar que eles podem ter um ou mais flagelos. Nesse exemplo aqui, a gente tem um protozoário céssio, que quer dizer que ele é fixo no substrato. Ele possui apenas um flagelo, e ele vai utilizar esse flagelo para criar uma correnteza no meio líquido que vai atrair as partículas de alimento até ele, porque ele está fixo no substrato. Já no segundo exemplo, esse protozoário aqui, que é causador de uma protozoose, que a gente vai ver na segunda parte dessa aula, mesmo que ele se assemelhe ao primeiro, tendo só um flagelo, ele vai utilizar esse flagelo para movimentação no meio aquático, a natação. E por fim, nesse terceiro exemplo, a gente tem um protozoário flagelado que possui mais de um flagelo e que ele também utiliza ele para natação. Mas esse protozoário ele tem um caso muito curioso, que ele estabelece uma relação ecológica com o cupim, em que, vivendo na proteção do intestino do cupim, ele digere as moléculas de celulose da madeira para o cupim, porque o cupim não tem essa capacidade, e ele vai estabelecer assim a relação de mutualismo com ele, em que os dois são beneficiados, ok? Então, a gente viu que os protozoários flagelados podem estabelecer diferentes relações com o meio, ter diferentes números de flagelos, e aí a gente termina aqui de ver os protozoários flagelados. Se houver alguma dúvida, fica tranquilo que vocês vão ter acesso a esse PowerPoint, e no final dos slides eu fiz uma tabelinha revisando um pouco dos protozoários, sobre as características de cada grupo, ok? Agora a gente vai ver os protozoários ciliados. Esses protozoários também possuem estruturas locomotoras, que são os cílios.
mas todas as espécies deles vão possuir diversos cílios. E, semelhantemente aos flagelados, há espécies sésseis e natantes. Uma novidade dos protozoários, que eu trouxe aqui nesse exemplo, dos protozoários ciliados, que eu trouxe aqui nesse exemplo, é que eles vão possuir um macro e micronúcleo, em que o macronúcleo é responsável pelas funções vegetativas, como nutrição, regeneração, e o micronúcleo é responsável pelos processos de reprodução. Outra característica desse grupo é que algumas espécies são polimorfas. Como a gente já havia visto, o polimorfismo é quando o ser vai assumir mais de uma forma ao longo do seu ciclo biológico. A forma adulta dessa espécie é o trofozoito e sua forma de resistência é o cisto, que eu já até tinha comentado com vocês. Agora, nesse slide, a gente vai ver os protozoários sarcodinos. Esse grupo possui estruturas locomotoras também, e eles utilizam ela para se locomover, claro, e também para capturar alimento. Essas estruturas são os pseudópodos. Os amebozoários são os principais representantes desse grupo. E uma dessas espécies de amebas, em que a gente está vendo essas três aqui, ela é a parasita causadora da protozoose amebíase, que a gente vai ver na segunda aula. O último grupo de protozoário que a gente vai ver são os esporozoários, que não possuem estruturas locomotoras, e todas as espécies são parasitas. Dois importantes representantes desse grupo são os protozoários causadores da malária e da toxoplasmose, as protozoários muito importantes que a gente vai ver na próxima aula. Então, chegamos assim ao fim da caracterização e classificação dos protozoários. Essa tabela aqui é um resuminho do que a gente viu, e agora daqui para frente a gente vai ver as algas, que é aquele outro grupo que a gente comentou no início da aula. Por pertencer ao reino protista, nós sabemos que as algas são unicelulares e eucariotas. E a primeira diferenciação dela para os protozoários, é que elas são autótrofas. Tudo bem, a gente já viu isso. Pois bem, coincidentemente, também elas são divididas em 4 grupos. E nós vamos estudar os 4. Estudaremos as algas euglenófitas, crisófitas, pirrófitas e clorófitas. Ressaltando que o grupo das clorófitas é uni e pluricelular. Isso aqui é muito importante de vocês fazerem essa diferenciação. Mas as que compõem o reino protista são apenas as clorófitas unicelulares, que é uma característica geral do reino, não é? Então, antes de dar entrada no estudo das algas, eu queria relembrar o que são os plânctons, pois muitas algas fazem parte dos plânctons, muitas algas são planctônicas. Os plânctons são um conjunto de micro-organismos que ficam suspensos na água. Eles podem pertencer tanto ao reino vegetal como animal. E algumas algas planctônicas, e todas as algas planctônicas pertencem ao fitoplâncton, que é composto por algas e cianobactérias. Os plânctons são muito importantes na cadeia alimentar, mas a gente vai entender isso mais ao longo dos slides. Tudo bem? Então, pronto. O primeiro grupo de algas que a gente vai ver são as algas euglenófitas, que são seres planctônicos e que sua principal representante é a Euglena viridis. Essa alga em específico não possui parede celular. Ela é revestida por uma membrana flexível e possui citoplasma repleto por cloroplasto, como vocês podem ver, que são esses verdinhos, gordinhos. Essa espécie possui uma mancha ocelar, ou estigma, que é muito interessante. Essa estrutura pode perceber variações luminosas e se afastar ou aproximar do estímulo luminoso. Ela vai fazer isso por meio do flagelo que ela possui, que vocês estão vendo aqui na imagem. Uma coisa muito legal é que essa espécie também é mesotrófica, o que quer dizer que ela pode ser tanto autótrofa e ganhar energia por meio da fotossíntese, quanto heterótrofa, ganhando energia por meio da fagocitose de partículas. Ok? Então, como ela consegue perceber as variações de luz, às vezes se ela tiver um espaço que não tem luz suficiente e ela está distante da fonte de luz, ela consegue fazer essa fagocitose. É um quesito muito interessante. O próximo grupo que a gente vai ver é o das crisófitas. As principais representantes são as diatomáceas, que é um grupo de morfologia variada, como vocês estão vendo aqui nesses 3 exemplos. Esse grupo possui parede celular impregnada de sílica. E aí, essa sílica compõe 2 carapaças, ou valvas, vocês podem chamar como vocês quiserem, que vão se encaixar, mas na hora que elas se encaixam, ela deixa um espaço em que entra a água. E aí vai ser por onde essa água, expedindo essa água para fora, que ela vai se movimentar, porque esse grupo não possui flagelo. Essa espécie de água possui um valor econômico, porque assim, quando elas morrem, as carapaças delas
sedimentam no fundo do oceano e elas vão originar um tipo de rocha sedimentar que é explorada comercialmente para desenvolvimento de filtros de piscina, pasta de dente e alguns tijolos. As algas do grupo Pirrófitas, que é o terceiro grupo que a gente está vendo, são chamadas também de algas de fogo. Também são planctônicas e têm como principal representante um grupo morfologicamente diverso, que são os dinoflagelados. Algumas espécies desse grupo possuem uma armadura feita de parede celular, de uma armadura, porque eles têm uma parede celular espessa de celulose, como esse segundo exemplo aqui. Os dinoflagelados costumam ter dois flagelos, um que se envolve no corpo do ser e outro posterior. Ao bater esse flagelo, eles costumam se movimentar em rodopios, e aí que vem o nome dinoflagelados, porque dino é um prefixo para rotação. Eu também queria falar que algumas espécies de pirrófitas são bioluminescentes e algumas causadoras da maré vermelha, que é o que a gente está vendo nessas duas imagens. Muito bonita essa primeira, a segunda também. E aí chegamos ao fim do último grupo de algas, as clorófitas, ou algas verdes. Esse grupo representa o maior grupo de algas. Eles têm sua maioria marinha e algumas são terrestres. E essas terrestres, elas conquistaram o hábitat terrestre por meio de associações ecológicas, como os líquens, que são bastante conhecidos. Eu queria falar novamente que quando a gente está falando das algas clorófitas aqui, nós estamos falando das clorófitas unicelulares, que são as que pertencem ao reino protista, mas que há sim, dentro desse grupo, algas pluricelulares. A maioria dessas algas são microscópicas, como por exemplo, a maioria dessas algas são microscópicas, mas há algumas macroscópicas sim, como esse exemplo de alga verde do gênero Acetabularia. Porém, a maioria delas é microscópica e a maioria delas são pertencentes ao fitoplâncton. As algas verdes realizam uma intensa atividade de fotossíntese e, consequentemente, elas têm uma abundância de clorofila. Por isso, elas podem ser chamadas de clorófitas ou algas verdes. Principalmente as marinhas, principalmente as algas verdes marinhas, elas são as principais responsáveis pela produção e renovação da maior parte do gás O2 da atmosfera. E aí, quando as pessoas falam que o pulmão do mundo é a Amazônia, elas são equivocadas. Porque se for para definir o pulmão do mundo, ele devia ser as algas marinhas, ok? Lembra disso, porque isso é muito cobrado no vestibular, já caiu várias vezes em diferentes matérias, tanto aqui dentro do reino protista, quanto na matéria do reino plantae, ok? Então, reforçando que essas algas verdes possuem um papel ecológico muito importante dessa renovação do gás O2 na nossa atmosfera. E aí chegamos assim no fim da nossa primeira parte da aula referente ao reino protista. É muito necessário que vocês assistam a parte 2, façam os exercícios e acessem o PowerPoint para revisar se necessário. Ok? Até a próxima!